Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. Há alguns vídeos atrás nós falamos sobre a lei, a importância dela, se ela era boa ou ruim. E hoje nós vamos comentar algo que Jesus disse sobre ele. Jesus cumpriu mesmo a lei como ele diz? Vamos ver Mateus 5,17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Se Jesus disse, é porque é verdade, mas às vezes isso parece um pouco contraditório quando nós vemos ele fazendo algo que os judeus não gostavam muito, que os fariseus falavam que ele estava indo contra a lei, que ele estava descumprindo a lei. Como, por exemplo, quando Jesus curava nos sábados. Jesus fazia muito isso e a Bíblia não deixa de relatar que o dia da semana em que ele estava fazendo era sábado. Não diz quando ele faz numa terça-feira, num domingo, numa quinta, mas quando é no sábado, eles relatam. Porque além de Jesus estar querendo curar aquela pessoa, abençoar aquela vida, salvar aquelas pessoas e mostrar o poder de Deus, ele também estava querendo mostrar que ele podia sim curar no sábado. Isso não ia contra a lei dos fariseus, a lei dos judeus. Isso não ia contra a lei de Deus. Na verdade, o que estava acontecendo é que as pessoas tinham entendido algo diferente do que o que Deus mandou. Deus não disse que eles tinham que ficar sábado parados sem fazer nada. Ele disse que não era para eles trabalharem. Como nós falamos no vídeo sobre as leis de Deus são o cuidado dele para conosco. O propósito do sábado era para que as pessoas tirassem um tempo para descansar, para estar com a família e também para buscar a Deus. Hoje nós vemos pessoas que trabalham de domingo a domingo e quando não estão trabalhando estão resolvendo, fazendo outras atividades. As pessoas não têm tempo mais com as famílias, as pessoas não têm tempo mais para Deus e não têm tempo nem mesmo para elas, porque não descansam, não param, não têm um tempo de lazer, apenas pensam em ganhar dinheiro e em trabalhar. O objetivo do sábado era esse. Deus, que é Deus, fez o mundo em 6 dias e depois descansou. E ele passa esse princípio para nós. E Jesus veio para mostrar isso. Jesus veio para mostrar o real significado da lei. Em uma das curas de Jesus, lá em Lucas 14, Jesus vira para os mestres da lei e pergunta se é lícito ou não curar no sábado. Eles ficam sem respostas e então no versículo 5, olha o que Jesus diz. A seguir, Jesus lhes perguntou, quem de vocês, se o filho ou boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? Jesus estava dizendo aqui que não era errado fazer isso no sábado, era lícito sim, mas se eles acreditavam que não era, até eles mesmos não cumpriam o que eles pensavam. Se eles achavam que no sábado eles não podiam fazer nada, nem ajudar alguém ou ajudar um animal, eles estavam fazendo errado também, porque eles ajudariam se um filho ou um boi caísse. Eles ajudariam mesmo sendo num sábado. Jesus vem à Terra para cumprir a lei e para dar um novo sentido a ela. Na verdade, não um novo sentido. Ele vem para trazer o real e verdadeiro sentido que os homens deturparam, que os homens mudaram completamente. Ele vem dizer o que Deus queria que o povo entendesse, mas ele não entendeu. E ele não entende até os dias de hoje. Nós temos o costume de olhar para os fariseus com maus olhos, porque nós sabemos toda a história da Bíblia e tudo que Jesus diz para eles. Mas muitas vezes nós somos os fariseus da história. Muitas vezes nós criamos regras que a Bíblia não disse. Muitas vezes nós acrescentamos coisas à lei de Deus. Muitas vezes nós dizemos, você precisa fazer isso, você tem que fazer isso, sendo que não está escrito na Bíblia. Ou pelo contrário, nós dizemos que não pode, que não deve. Nós dizemos que a pessoa será condenada se fizer algo, sendo que a Bíblia não diz nada sobre o assunto. Existem muitas coisas polêmicas que umas pessoas dizem que pode e outras dizem que não pode. Por quê? Porque não está na Bíblia, então nós tentamos entender com o nosso próprio pensamento. Nós tentamos dizer se algo é certo ou errado
pegando alguns versículos da palavra e muitas vezes fazemos isso erradamente, assim como os fariseus faziam. É claro que algumas coisas a Bíblia não diz claramente, porque naquela época não tinha. Mas nós precisamos pedir a sabedoria de Deus e o discernimento dele para nos conduzir no que fazer ou não, no que pensar, no que dizer. Ele nos conduz, o Espírito Santo nos conduz e a Bíblia nos conduz, não a nossa própria mente. Muitas vezes a religião inventa coisas ou inventa normas apenas para deixar o povo ali, na linha, sem causar muitas preocupações, se colocando não onde Deus não colocou, colocando limites onde Deus não botou, colocando regras que não foram Deus que deu. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque Deus diz: ai daqueles que tirarem ou adicionarem um i, um acento sequer da palavra dele. Nós não podemos acrescentar nem tirar nada que ele falou. Precisamos passar a palavra de Deus em diante de forma completa e de forma simples e pura, de forma íntegra, sem mudar nada. Jesus, então, ele vem para dizer para os fariseus, para dizer para os religiosos que eles falavam que cumpriam a lei, falavam que eram entendedores da lei, mas na verdade eles não sabiam de nada. Sabe o texto de João 3,16 que nós tanto falamos? Naquele momento, Jesus estava conversando com Nicodemos, falando para ele sobre a importância de nascer de novo. E aí ele diz: você que é um estudioso da lei, não sabe do que eu estou falando. E em diversas vezes, os judeus que se achavam tão entendidos da palavra, os mestres da lei, que se achavam tão superiores, na verdade não estavam entendendo nada direito. Porque se eles estivessem, eles não estariam se sentindo superiores. Se eles estivessem lendo com sabedoria, eles estariam amando mais o próximo. Porque quando Jesus diz que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo, na verdade, ele não estava trazendo algo novo. Na verdade, isso sempre foi a verdade, mas eles não conseguiam enxergar. E é por isso que Jesus parece tão contraditório à lei, porque na verdade os homens estavam contraditórios à lei de Deus. Os homens não estavam cumprindo. E quando Jesus vem dizer o que é verdade, aos nossos olhos e aos olhos dos fariseus, às vezes parece que ele estava indo completamente contra. Talvez ele realmente estava indo contra a religião errada das pessoas. E ele veio para mostrar o que Deus realmente pensa, o que Deus realmente quer fazer e como nós vamos obedecer, como nós vamos viver segundo a vontade dele. Não é viver segundo o que a igreja inventou, não é viver segundo o que a religião nos diz, mas o que Deus nos diz e o que a palavra nos diz. No último vídeo nós falamos sobre os bereanos que conferiam tudo na palavra de Deus, o que Paulo e Silas estavam dizendo. Nós precisamos fazer isso também. Será que aquilo que nós acreditamos desde criança, será que aquilo que nós falamos desde que nós vimos a igreja realmente é algo bíblico? Realmente é algo que Deus disse? Ou foi um homem lá atrás que inventou e isso veio passando de geração em geração até chegar aqui? Nós temos que ter sabedoria antes de julgar que alguém está cometendo pecado, sendo que o pecado está no nosso coração em não conhecer a lei de Deus. Vocês pecam por falta de conhecimento. Nós precisamos ter muito cuidado para não sermos como os hipócritas e os fariseus da época, que diziam para os outros fazerem, mas não faziam, que diziam que os outros tinham que cumprir a lei, mas não cumpriam. E na verdade a lei que eles inventaram, a lei que nem é bíblica, a lei que nem foi Deus que deu. Jesus veio para ser a contramão do mundo, para ser a contramão da religião, para ser a contramão de tudo que o homem pensava de errado e para religar o homem a Deus. Jesus veio para trazer a verdadeira religião. Olha só o que está escrito lá em João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade veio através de Cristo Jesus. Sem Jesus, nós ainda estaríamos vivendo sob a lei, mas isso não significa que ele veio para banir a lei, para acabar com tudo. Porque pensa comigo, se Jesus não tivesse cumprido a lei, ele não seria justo. E se ele não fosse justo, ele não poderia nos justificar. Nós somos justificados através do seu sangue, mas não por uma pessoa que simplesmente ignorou as leis de Deus. Nós somos justificados por um justo. Nós somos justificados por aquele que venceu, por aquele que cumpriu toda a lei. Existem inúmeras leis. Tem as dos 10 mandamentos e depois tem várias outras. Para que alguém fosse puro, para que alguém fosse perfeito, precisaria andar conforme tudo que Deus ordenou. E Jesus foi esse. Jesus foi esse que obedeceu 100%. Jesus foi esse que fez o que nós não conseguimos fazer. E por causa dele, agora nós não precisamos.
Como eu sempre digo aqui, é claro que nós precisamos obedecer à Bíblia, obedecer à palavra, porque ela é feita para o nosso cuidado. Mas nós não precisamos da lei para sermos salvos, graças a Cristo Jesus que cumpriu a lei. Se nós não acreditamos que Jesus cumpriu a lei, nós não acreditamos que somos salvos, porque nós não acreditamos que Ele tem a autoridade e capacidade para nos salvar. Sem a justiça dele, Ele não nos tornaria justos. Sem a obediência dele, Ele não nos tornaria filhos. É graças a Ele. E, na verdade, Jesus disse. E se nós não acreditamos no que Ele disse, nós chamamos Ele de mentiroso. Se Ele disse, nós podemos acreditar. Mas não só acreditar, nós realmente vemos isso na Bíblia. Nós vemos que Ele foi o único que conseguiu cumprir. Ao contrário dos fariseus, que mandavam com que os outros fizessem, mas não faziam, Jesus Ele fez para que os outros não precisassem mais fazer. Jesus impediu uma mulher adúltera de ser apedrejada, mas não significa que ela não estava errando. Depois Ele diz, vá e não peques mais. Jesus mudou a mentalidade do povo daquela época e o meu desejo é que Ele continue nos moldando, para que nós não venhamos a acreditar e a dizer coisas que não vêm dele. Eu mesmo, por muito tempo, acreditei em coisas que não estão na palavra de Deus. Acreditei que coisas eram erradas porque os homens me disseram que eram erradas. Acreditei que coisas tinham que ser feitas de determinada forma, porque os homens me disseram assim. Mas nós precisamos confiar no que a palavra de Deus nos diz acerca de tudo. Não importa se nós ouvimos algo desde que nós nascemos, dos nossos pais, dos nossos avós, a nossa igreja diz algo, se não está na Bíblia, não é verdade. É claro que, como eu disse, algumas coisas não tinham naquela época, mas nós sabemos que precisamos viver em santidade, que nós precisamos viver pensando em tudo aquilo que é bom, que é justo, que é agradável, que é amável, mas não podemos julgar e condenar alguém por fazer algo que não é errado. E às vezes por algo que nem nós estamos fazendo. Jesus, além de cumprir a lei, ele também cumpriu profecias que fazem parte da lei, fazem parte da palavra. O livro de Isaías eu acho um livro incrível, porque ele diz coisas sobre Jesus anos antes dele nascer. O capítulo 53, que na verdade todo o capítulo é incrível falando sobre Jesus, eu recomendo que você leia. Mas agora eu vou ler só o versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Se não fosse as feridas dele, nós não seríamos curados. E se não fosse a justiça dele, nós não seríamos chamados de justos. E agora, para a gente encerrar, vou ler os primeiros 4 versículos de Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo isso que nós lemos nesses 4 versículos não seria verdade se Jesus não fosse justo, se Jesus não tivesse cumprido a lei, porque ele cumpriu para que nós cumpríssemos através dele. Eu não sei se você já pensou sobre isso, se isso já foi alguma dúvida, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender mais sobre a obra de Cristo, sobre a justificação que nós temos nele. Espero que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui e compartilhar se você tiver gostado. E também de me seguir lá no meu Instagram para você ficar por dentro de tudo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!